como a Tsuki bem escreveu, apenas 4 países atuam com as mesmas medidas que a Corte Brasileira, a Corte Brasileira em relação às empresas estrangeiras que tenham conteúdos mostrados no Brasil. O silêncio, no final, é aquela típica situação em que você sabe a resposta, mas não tem coragem de falar. E acho que quem sabe a resposta é o Robson Bonin, né, da Veja. Vejamos. Doutor, bom dia. O principal argumento dos ministros do Supremo para justificar as decisões que são tomadas em relação às redes sociais é de que as redes sociais, embora não reconheçam fronteiras, elas, por operarem, né, por estarem disponíveis no Brasil, elas têm que ter sede aqui e seguir as leis brasileiras. Então, que as decisões do Supremo, elas não avançam em relação a outros países, mas sim tentam fazer cumprir a lei brasileira com as redes sociais operando aqui no Brasil. Como é que o senhor rebate esse tipo de argumento dos ministros do Supremo? Obrigado por levantar esse ponto, porque é um ponto realmente extraordinário. Que países do mundo, além do Brasil, vamos ser bem claros sobre o que estamos falando, né? Estamos falando que você quer exercer a jurisdição brasileira sobre qualquer empresa do planeta Terra que tenha conteúdo que apareça no Brasil, certo? Sabe quais países hoje no mundo têm uma jurisdição ou uma jurisprudência dessas? Qual? Só 3, que eu saiba. 3 ou 4? Desculpa, 4. 4 países no mundo têm essa jurisprudência que eu saiba. Porque a gente verificou isso. Os países são Rússia, China, Irã, né? E Coreia do Norte. Nenhuma democracia liberal tem esse esquema de exercer a jurisprudência delas para censurar sobre qualquer empresa do mundo que não tenha laços comerciais nem contato com a jurisdição, além de ser acessível ou visível. Nem a União Europeia, que é extremamente agressiva com questões digitais, tem isso. Okay? A União Europeia só tem isso para a questão de dados, privacidade de dados, e ponto final. Nenhum outro país, além dos que eu mencionei, com certeza nenhuma democracia liberal tem isso para censura. Então, o que quer dizer isso sobre o Brasil? O que é que isso quer dizer sobre o Brasil, hein? É o Robson Bonin fazia. Sim, mas fala o que sobre o Brasil? Todo mundo sabe a resposta, mas cadê a valentia, né? Cadê a valentia da turminha aí pra falar sobre o Brasil, né? O estado que o país se encontra. Chegamos aonde chegamos por conta da imprensa, que ajudou a instaurar o estado atual das coisas. Nem lembrar disso também, né? Eduardo ontem participou de uns bate-papos, que foi no próprio canal dele. E é isso que diz, né? Para Eduardo, o trecho mais importante da declaração do Trump não é a frase "deixem o Bolsonaro em paz". Impossível não constatar a diferença de postura e atitude. O que é que ela quer falar com isso, né? Eu vou dar play no áudio. Mas, enquanto tem muita gente aí que minimiza o trabalho do Eduardo, o Eduardo que podia estar puxando, inclusive, a sardinha pro pai dele, pra ele, Eduardo resolveu usar esse momento para dar destaque, eu acho que é algo que, não sei, né? Tá falando muito mais sobre o povo brasileiro como um todo do que um personalismo na figura dele, na figura do pai dele e de qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro político. Mostrando que Eduardo vem se mostrando uma pessoa mais nobre do que algumas pessoas badaladas da direita brasileira, que às vezes até tentam, né, desmerecer, abafar o trabalho dele. Enfim, acho que esse recorte aqui acho que Eduardo tá de parabéns. Tá de parabéns, tá amadurecendo bastante aí, né? Inclusive no lidar com a população. Escute só o que o Eduardo disse. Vocês aí, a sua voz, o seu tweet é muito importante. É você que está fazendo esse sistema cair. Se não fosse por você, se eles não achassem que isso daí fosse importante, eles não estariam tentando te censurar, não é mesmo? Então, obrigado aí por compartilhar, curtir, comentar e agradecer também a todos vocês que entendem, né, a importância desse trabalho feito aqui de fora. Eu acho que está todo mundo muito ciente já de que dentro do Brasil não existem mais armas para a gente lutar contra essa ditadura. Eu respeito as pessoas que dizem isso, os políticos que falam que nós temos que combater internamente os nossos inimigos, mas eu não preciso seguir o que eles falam, porque isso para mim é uma estratégia furada e que se mostrou totalmente ineficiente até o dia de hoje. Os políticos, né, que dizem isso. Tem pelo menos aí 2 políticos, né, que falam isso. Um deles, inclusive, fez questão de falar isso nos Estados Unidos, né, quando concedeu uma entrevista. Não tem muito tempo, não me indiou, o Mindiou tá demais. Eduardo dá um tapinha assim com luva de pelica, né? Mas recado dado. Valeu aí, Eduardo. Gostei desse comentário. Está em outro momento histórico. A gente não está mais no impeachment da Dilma de 2016. A gente está tentando vencer a lawfare, né, esse ativismo judicial que é liderado pelo Alexandre de Moraes. E como diria Rui Barbosa, a pior ditadura é a do poder judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Mas vamos lá. Eu trago aqui para vocês, primeiro, o post do Trump. Já vou adiantando, tá? O principal está no final, e não é a frase do "deixem o Bolsonaro em paz". Então vamos aqui agora para o último parágrafo, está chegando aquele momento que eu queria falar com vocês. O grande povo do Brasil, repare só, mais uma vez ele cita a palavra povo brasileiro. Ele falou lá no começo, agora ele repete no final, no fechamento do texto dele. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando a caça às bruxas em caça alta. Ele não está falando apenas de Jair Bolsonaro. A palavra está no plural. Caça às bruxas. Percebeu? Contra Jair Bolsonaro, a sua família e milhares dos seus apoiadores bem de perto. E aqui vem o que eu queria ressaltar. Milhares de seus apoiadores.
Trump, ele tem a exata noção do que está acontecendo porque ele sofreu isso na pele. O mote dele lá nos Estados Unidos foi justamente esse, né? Falando, olha, os poderosos querem você. Eu só estou no meio do caminho. Então o Trump, ele representa a resistência popular. Ele é aquela pessoa que toma a frente do problema para não permitir que pessoas comuns, igual a vocês, que por vezes pensam, né? Ai, ninguém liga para mim, ai, ninguém se importa comigo. O Trump se importa, o Bolsonaro se importa. Nós nos importamos. Essa foi a parte mais importante que eu estou falando, é contra os apoiadores da perseguição, não é contra o Bolsonaro. O Bolsonaro só representa os apoiadores. Eu assino embaixo. Isso aí, Eduardo. Um pouco de valorização aí, artiante do Zap, ao povão aí, eu acho que nunca é demais. E eu acho que realmente faz sentido, né, gente? Que no final do dia, se a política não for pra lidar com o povão, é pra lidar com quem? Se não é pra melhorar a vida do povo, é pra fazer o quê? Só pra ficar aí igual a novela, reclamando de um lado, reclamando do outro? Não. A gente tem que chegar em algum lugar.